boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Então hoje à noite nós vamos fazer uma live, um conteúdo assim maravilhoso, um assunto que eu acho que interessa para muita gente, um assunto muito atual. Hoje nós vamos falar sobre a solidão no mundo de hoje. É um assunto que é bastante delicado a gente falar, mas ao mesmo tempo é legal a gente saber, né, qual a importância da gente conhecer melhor, porque o ser humano é um ser social, portanto, não pode prescindir completamente da companhia das pessoas. O sentido da vida está nas relações que são estabelecidas com os outros, por isso, longos períodos de isolamentos podem levar ao desenvolvimento de doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Então, para isso, hoje eu estou trazendo um convidado super especial, jornalista e radialista, Wilson Versolato, que atendeu o meu convite, assim, de uma forma bastante simpática. E hoje ele tá aqui, já tá aqui na audiência, e ele vai entrar e vai conversar com a gente. Nós vamos desenvolver esse tema de uma forma bastante agradável e também de uma forma que possa também as pessoas aprenderem muito com o que a gente vai conversar hoje, porque é muito importante a gente tocar nesse assunto da solidão, porque nós sabemos que no mundo atual as pessoas estão sempre muito ocupadas, com muitas obrigações, fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo tem momentos na vida das pessoas que a solidão bate na porta. E a pessoa precisa perceber os sinais, né? Se aquela solidão é uma solidão que precisa ser logo tratada ou se a pessoa realmente está precisando daquele período de isolamento. Então, para isso também a gente vai levantar aqui a questão da diferença entre a solidão e a solicitude. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje à noite. Terça-feira, 7 da noite, horário de Atlanta, horário do Brasil, 20 horas. Então, eu aguardo todos vocês. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui, tá? Para nos acompanhar. E eu já vou fazer o convite ao meu amigo Wilson Versolato, que é voz padrão da Warner Bros., é jornalista e radialista. E aí a gente vai ter aqui esse papo, falar sobre solidão no mundo de hoje. E eu espero que vocês aproveitem bastante, porque é uma grande oportunidade de conversar com esse grande e especial jornalista, tá? Então, eu já vou aqui fazer o convite. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui para nos acompanhar. Já vou enviar aqui o convite para o Wilson. Vamos lá, o Wilson já deve estar por aqui. Terça-feira com muita paz para todo mundo, tá? Wilson, já te enviei o convite. Oi, boa noite. Meire, como é que vai? Oi, tudo bom? E você? Deixa eu ajeitar a câmera aqui para a gente ficar bem enquadrado. Nossa, né? Porque já tô gostando de ouvir essa voz, tá? Você tem uma voz, né? Uma voz muito obrigado, viu? maravilhosa. Boa noite, Wilson Versolato, jornalista, radialista. Vamos começar aqui dando boa noite pro pessoal e já falando pro pessoal essa voz assim que é assim padrão da Warner Bros. Vamos explicar aqui pro pessoal? Então, eu trabalho já faz quase 30 anos, né? A sua idade quase, né? Meire. Agora você vai me fazer Warner. rir, tá? Mas eu gostei. Eu trabalho há quase 30 anos, morei aí em Atlanta, né? Como você sabe, fiz muitos amigos, inclusive a Ana Nobre, que a Ana, nos acho que a apresentou, Ana né? está por aqui, né? A Ana já fez uma live comigo. A Ana é fotógrafa da revista da CIA Brasil, da Companhia Brasil. E a gente está sempre junta, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E, inclusive, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o convite, porque Obrigado. a Ana, eu conversando com ela sobre pautas, ela falou assim, Meire, você já fez uma live com o Wilson? Eu falei, ainda não. Ela falou, amiga, você precisa fazer uma live com ele. Obrigada por você estar aqui. Eu tá? escrevi para Brasil Magazine, né? Tá. E durante 2 anos participei na época da eleição que teve
Aham. A Dilma, né? A Dilma foi eleita, É, já né? era O naquela Aécio outra Neves. época, tá. E a tua coluna na revista Cia Brasil, o que que você escrevia lá? Você escrevia coisas Escrevia sobre tudo, sobre escrevi tudo? Tá. sobre todos os temas, né, que envolviam o Brasil, e foi um momento muito gostoso que a gente participava de alguns eventos, né, shows. A gente foi Aham. lá fazer, por exemplo, a cobertura do show do Milton Nascimento, né, Maravilha. Isso. no, numa grande sala de espetáculo que tem aí em Atlanta. A Aninha foi lá fazer a reportagem por fotos, enfim, a gente trabalhava juntos, inclusive eu e a Ana, a gente estudou na mesma escola, né, no Ah, mesmo que legal. Isso aí ela não colégio, né, falou para mim, não. Então, vocês foram colegas, então, colegas estudando. de Porque você morou, escola você morou mesmo, um né? tempo aqui, né? Você morou um tempo. Você até me falou antes que você morava aqui. Morei em E Tom o teu. Street. Ah, tá. Legal. Então, eu lia muita coisa na revista. Eu gosto muito da revista. Para falar para o pessoal que não conhece, né? A Cia Magazine Aham. é uma revista da comunidade brasileira. É uma revista que tem artigos assim que interessam. Tanto se escreve em inglês como em português. Eu também já fiz algumas coisas também para a revista. Assim, na época da pandemia, a gente teve uma campanha e eu fiz assim um texto muito bonito com relação ao trabalho da revista de ajudar os brasileiros naquela época muito difícil. Aham. Então, você teve então essa passagem aqui por Atlanta Sim. trabalhando e de certa forma você contribuiu com a comunidade, né? Porque a partir do momento que você começa a escrever algo na revista para Aham. auxiliar as pessoas, para informar, então isso muito legal. E Sim, vários assuntos, né? Porque a revista ela é bastante variada. E sim, o teu sim. trabalho, assim, quando você veio para cá, você já veio. Meu Tá, trabalho, eu trabalhava num estúdio, né, que é um home studio, estúdio de casa, tá. como esse que eu tenho aqui agora. Eu gravava e enviava para o O Brasil, para a Brasil. Argentina, né, para Venezuela, ou mesmo para Miami, que faziam a parte da pós-produção, né? Que é eles Certo. pegam o áudio, né? Pegam a voz e montam com os vídeos, né? Com as informações Para fazer pertinentes. edição para informar. Isso tudo Exata- era em. Você fazia os áudios em português? Exatamente, em português, Ah, só bacana. português. Porque aí dava toda aquela, aquela, É, aquela tem, informação. eles pegavam o mesmo a promo, né? A mesma chamada que tinha, por exemplo, sei lá, The Big Bang Theory. Tinha em inglês, em espanhol e em português. Eles Tá. mudavam as letras para o português, lógico, para o público Aham. português. Usavam um locutor espanhol, que falava em espanhol, argentino, não sei, para o público da América Latina e para os Estados Unidos em inglês. Legal, bacana, tá? Parabéns por esse trabalho. E aí você, com o teu trabalho, você tem a oportunidade de morar em vários, Sim, vários países. exatamente. E aí você resolveu, então, assim, ter a tua base agora em São Paulo. Você está em São Eu Paulo. estou em São Paulo, fiquei um pouco aqui em São Paulo, morei um tempo na Itália. Aham. Enfim, mas agora eu dei uma sossegada, né? O mundo está muito conturbado, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu preferi ficar mais perto da minha família, né? Tá Aqui no certo. Brasil, porque É, a gente não sabe. Minha mãe já é idosa e se eu estiver longe e acontecer alguma coisa, eu não vou eu poder entendo. ter contato com ela, né? Então eu preciso estar mais perto dela, né? Wilson, a família é sempre a base da Tem, gente, né? Então, assim, é legal quando você tem essa disponibilidade de estar perto da família.
falando sobre a nossa live de hoje, a solidão, uma das coisas que eu acho muito importante também a gente colocar aqui é que, por exemplo, você sabe, você já morou aqui, a gente quando está distante, né, da família, dos amigos, daquela socialização que a gente tinha antes, e você muda de país, Sim, a solidão é uma peça muito grande, né, assim, para sim. você carregar. Quando você muda de um país para o outro, você passa por um choque cultural. E esse choque cultural, ele desenvolve é, é, muitas questões psicológicas, né? Você mexe, você tira uma planta de um habitat, de uma terra e você leva para outra, ela sofre, né? A mesma coisa acontece com o ser humano. E a gente percebe que muitas vezes famílias acabam entrando em crise, acabam se separando por conta desse choque cultural, né? Dessa questão. As crianças muitas vezes não se adaptam, porque também eles também passam por esse choque cultural. E depois, quando você volta para o seu país de origem, você sofre um outro golpe, né? Um outro choque cultural. Então, o ser humano ele é muito sensível ao ambiente em que ele vive, à cultura, enfim, tudo isso faz com que ele responda das mais variadas formas, né? Uhum. E uma das coisas que a gente percebe, eu percebi quando eu tive aí Claro. em Atlanta, é que as pessoas estão extremamente, muito mais, o estrangeiro principalmente, né? Só. Uhum. Ele trabalha sei lá, quando alguém vai fazer limpeza, né, em casas, né? Uhum. Tem muito esse tipo de Sim. trabalho para Tem o muitas imigrante. opções de trabalho. O imigrante, ele chega, e uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que você percebeu, e eu já estou aqui, percebo isso há muito tempo, é que quando alguém decide, né, sair de um país, você deixar sua família para trás, ou deixar uma outra profissão que você Né? fazia, então, É, quando eles chegam aqui, eles ficam. Eles querem conseguir trabalho. Eles querem conseguir trabalho, querem trabalhar, querem produzir. Então, muitas vezes, muitos começam, né, de trabalhos informais até conseguir, vamos dizer assim, um dinamismo, né, de conseguir outras oportunidades de trabalho. Então, muitas mulheres chegam aqui nos Estados Unidos para fazerem o trabalho de faxineiras, que não é a mesma coisa, né, que a gente sabe que não é a mesma coisa que uma faxineira do Brasil, porque aqui é uma profissão que tem uma remuneração um tanto melhor, e é uma classe que já tá crescendo muito, assim. Aqui existem empresas, né? Casais que trabalham juntos, então existe um monte de coisas. E os homens vão muito para a construção civil, que também é uma construção civil um pouco diferenciada da construção civil que a gente conhece no Brasil por conta dos materiais. Então, essas pessoas, né, Wilson, às vezes chegam aqui e ficam trabalhando, 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 mas não tem vida social e deixam a família para trás. Então tem aqueles momentos de solidão, de tristeza. Isso é muito comum. é, é Pes- a- então, que eu só complementando aquilo que eu estava dizendo, né? Uhum, A gente percebe que o estrangeiro ele tem uma vida extremamente solitária e muitas vezes discriminada, uhum, né? Existe uma discriminação com o estrangeiro. sim. Inclusive, Marieta, né? Quando eu cheguei, eles falaram, não é Marieta, é Goianeta, né? Tem muito goiano lá. Porque eles se reúnem, né? Quer dizer, o goiano, ele tem essa coisa de fazer ter uma vida social mais intensa do que eu acredito que, por exemplo, o paulista, né? Eu sou paulista. Uhum, Então, o goiano, eu acredito que sofra menos, se adapte mais, porque eles se reúnem nas igrejas, eles se reúnem uhum, para fazer festas, enfim, fazer shows, né? Tem os sertanejos que saem aqui,
e vão aí para Atlanta para... Deixa eu só fazer desculpa, deixa eu só fazer uma pequena observação para quem, por exemplo, não sabe. Pessoal, Marietta é uma região aqui do estado da Geórgia que tem a maior comunidade brasileira, tá? E é o local onde o Wilson está falando, só para dar uma explicação para o pessoal. E, por incrível que pareça, a maior comunidade brasileira vindo, né, do Brasil, eu acho que chega uma margem de a quase 50%, são de pessoas que vêm da região centro-oeste do Brasil. Então, aqui tem muita gente de Goiás, muita gente do Mato Grosso. Então, eles realmente têm uma comunidade assim, muito grande. Como você falou, eles se reúnem, tem as igrejas, tem os grupos sociais, as festas, a música sertaneja, né, que já entrou muito aqui. Muitos cantores de música sertaneja já vieram aqui fazer shows. Então, tudo isso também ajuda a essa socialização dessas pessoas, não é isso, Wilson? Sim, sim, sim. Então, então o que que acontece? Essas pessoas, muitas dessas pessoas, né, acabam ficando sós, né? E isso acaba criando uma série de problemas, né, psicológicos. Enfim, é uma luta muito grande pela sobrevivência. A pessoa vai para o tudo ou nada e Uhum. ela tenta de todas as formas sobreviver, né? Mas falando desse tema da Tá. solidão, eu acredito que é uma coisa tão séria, é uma coisa tão... É uma epidemia, né? Virou uma epidemia mundial, Sim. se transformou numa epidemia. Eu tenho aqui um dado que eu gostaria até de ler para você. Tá. Então, eles fizeram um experimento com ratos, né? E fizeram estudos de laboratório que revelaram que um mês do rato isolado, ele deforma o hipocampo, Nossa. a região cerebral que coordena a formação das memórias, né? Tá. E Boa noite, pessoal. Boa noite. desregula a atividade da amígdala ligada ao medo e à ansiedade. Mata 20% dos neurônios do cérebro. E após o primeiro mês, começa a destruir as conexões entre os que sobraram. Olha que Olha sério. que Um mês coisa séria. representa bem mais tempo na vida de um rato do que um mês na vida de um ser humano, né? Quer dizer, pela proporção do tempo de vida, um mês para o rato é muito mais. Mas em Tá. ambos os casos, a conclusão é a mesma. O isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Então, ficar sozinho faz muito mal. E não só é para quem está trancafiado numa cela, Tá. né? Talvez alguém aí já tenha se sentido solitário e sabe quão desagradável isso é, né? Uhum. Então, a solidão pode ser objetiva, ou seja, derivada de um isolamento real ou criada pela mente. Esse sentimento se manifesta, por exemplo, quando nos sentimos sós, quando estamos cercados de outras pessoas. Várias Está no pessoas. meio de várias pessoas, mas você se sente solitário. Mas em ambos os casos, ela é um alerta do organismo para que a gente busque a companhia de outras pessoas, o que aumenta as nossas chances de sobrevivência, né? Então, o que a gente percebe em reuniões, muitas vezes sociais, mais acaloradas, mais alegres, Certo. elas são regadas pelo álcool, né? Por Uhum. drogas. E aí o que que acontece? Quando você usa o álcool, ele joga a tua adrenalina lá para cima e Pra depois ele cima. deprime. Ele joga você para baixo, para um andar mais baixo ainda do que você já estava. Então, nós precisamos desenvolver, acredito eu, vínculos mais íntimos, no sentido de um relacionamento mais verdadeiro, mais Certo. carinhoso, mais amigo do que o superficial, né? Porque toda aquela farra, toda aquela coisa
traz aquele tipo de isolamento que eu falei aqui, né? Às vezes a pessoa ela está no meio de muitas pessoas e ela está se sentindo solitária, porque na verdade não está tendo ali uma conversa, ninguém ali está conversando alguma coisa E que tem a conexão. possa ter Tá. alguma conexão, exatamente, que possa ter algum vínculo, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente superficial e fútil, né? Então isso é uma coisa que também não resolve. Então assim, eu tive estudando a respeito desse tema. Eu não sou um expert, mas a gente percebe no comportamento das pessoas. Igual esses dias eu fui numa farmácia, né? Tem uma farmácia aqui na cidade em que eu moro, Uhum. e que os donos, eles eram donos de uma farmácia de bairro, eram um senhor e um outro rapaz que era sócio dele, e toda vez que eu ia lá, eu falava assim, ô careca, não sei o que, tal, brincava com ele e conversava quando eu precisava de algum remédio, então eu falava assim, pô, dá Uhum. um jeito aí, né? Vê aí, vê um desconto, libera esse remédio para mim. Não, mas isso aqui tem receita. Eu falava, não, mas dá um jeito aí, ele dava. Enfim, Você puxava uma conversa, assim, né? tinha um vínculo. Um Quando eu vínculo. via ele Tá. cumprimentava, conversava, brincava. A gente Aham. saía sempre rindo, né? Quer dizer, ele ficava rindo, eu saía rindo e tudo bem. E aí, então, depois comprou uma rede, né? Uma rede de farmácias, comprou a farmácia dele. Tá. E, e um atendimento extremamente superficial, totalmente Tô entendendo. impessoal. Uhum. E o interessante é que você brinca e fala alguma coisa, a pessoa fala assim, pois não, senhor. De uma forma Já, rude. já faz aquele distanciamento, né? Exatamente, o De senhor fique aí, eu não convivência. quero Tá, estou brincadeira. entendendo. Aham. Então, o que que acontece? Antigamente, você tinha a padaria, que Uhum. você conhecia o português que era dono da padaria, você conversava com os atendentes, Uhum. você ia no posto de gasolina, você sabia quem que era o dono. É. Hoje não. Hoje a coisa está extremamente fria e Existe um distante. padrão, né? Um padrão de atendimento, assim, de distância do Exato, cliente, né? Que exato, se diz que você tem que ser profissional. exato. Mas isso aí está Mas isso não afastando, eu tem estou nada de entendendo, está profissional. afastando, tem nada, porque está afastando as pessoas, né? Exatamente. E aí, por exemplo, você pega e você hoje em dia aqui no Brasil, acredito que nos Estados Unidos também, Uhum. você precisa resolver alguma coisa, eles te jogam para o WhatsApp. O WhatsApp te manda uma inteligência artificial com Uhum. vários tópicos para que você possa você mesmo resolver o seu problema sem o contato com uma pessoa, sem Verdade, Wilson. contato com o humano. E você não consegue nem conversar mais com a pessoa, Uhum. né? Porque é tudo digitado, é tudo uma coisa chapada. Então você passa o seu dia inteiro tendo contato com pessoas impessoais, tendo contato com máquinas, né? Tendo contato com softwares, e você precisa ter contato com alguém. Sim. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: Olha, eu gosto de ir de manhã na padaria, tomar o café na padaria, porque enquanto eu coloco os meus óculos escuros, eu gosto de observar o movimento da boca das pessoas. Por quê? Porque ele também vive solitário, né? Tá. Ele é Tá. aposentado, ele é um radialista aposentado, ele trabalhou a vida inteira em rádio. E para quem Nossa, não sabe, o trabalho em rádio, que parece ser um trabalho que envolve pessoas, que é uma coisa glamorizada, mas não é. Você trabalha dentro de um quarto, né, de um isolamento acústico, térmico, e você não vê pessoas, e você fica ali o tempo todo com uma máquina falando, lendo textos,
seguindo um roteiro e não tendo contato com pessoas, Entendi. né? Então, esse é o trabalho do radialista. E agora que ele está aposentado, ele sente falta de estar indo no ambiente público para simplesmente ver as pessoas conversando, ver as pessoas. E isso é muito importante, né? Nós temos que ter contato com outras pessoas, né? Tem que ter contato com a família, tem que ter contato com os amigos. Eu, graças a Deus, assim, através da internet, né, que de repente, de uma certa forma, isolou a gente, mas de uma certa forma também aumentou a conexão com outras pessoas. Sim. Quando as pessoas começam a conversar comigo, ficam muito tempo, gostam de falar comigo e eu acredito que eu seja um bom ouvinte, né? Mas o contato físico é muito importante. Nós somos seres que precisamos de ter amigos, né? Por exemplo, ó, só um dado para você aí, ó. Nos Estados Unidos, nada menos que 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão, segundo o estudo da Universidade da Califórnia. Na década de 1980, cada americano tinha, em média, 2,94 amigos do peito. Em 2011, a média nacional baixou, caiu para 2,03 amigos próximos. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica, né? E quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando solitário. No Brasil, a gente não tem esses dados, né? Mas a gente vê que o número de divórcios, por exemplo, só para você ter uma ideia, não sei quanto tempo você está longe do Brasil, entre 2004 e 2014, o número anual de divórcios aumentou 250%. Nossa, é um número muito alto. 250%. E olha só, 12 vezes mais que o aumento do número de casamentos. Entre 1991 e 2019, a quantidade de pessoas que moram sozinhas subiu para 340%. 10 vezes mais que o crescimento da população como um todo. Em suma, a solidão é onipresente e está crescendo. O problema é que ela mata. Solitários têm 29% mais de chances de sofrer doenças cardíacas, 32% de riscos de ter um AVC e são 200% propensos de desenvolver Alzheimer. Em mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama... Muito maior, né? Muito maior nas mulheres. A reincidência de câncer de mama em mulheres solitárias é de 40% maior que a propensão à letalidade, que chega a 60%. Então, quem já experimentou um grau de solidão elevada tem 3 vezes mais chances de cair em depressão. Somados todos os fatos... Depressão e ansiedade, crônica, Wilson, porque eu acho que as duas coisas estão ali junto, né? A depressão e a ansiedade também, né? As pessoas ficam muito ansiosas, ficam muito nervosas. Não, a solidão é assim. Quando eles querem acabar com um prisioneiro, com um encarcerado, com um preso, eles colocam na solitária. Porque a solitária, o que acontece? Acontece a mesma coisa que eu falei a respeito dos ratos. Do rato. Estava pensando nisso também. A pessoa, ela tem problema, ela acaba tendo problema de memória, ela acaba ficando louca, ela acaba ficando doente, né? Então, é um jeito diferente deles matarem um preso que eles querem castigar. Entendeu? Então, muitas vezes nós fazemos isso com a gente mesmo. Nós mesmos, né? A gente acaba se isolando do mundo, não querendo ter contato com pessoas, não querendo ter conversa com o vizinho, não querendo saber quem é o vizinho do lado, não cumprimentando o vizinho, não cumprimentando o porteiro.
Então, esse tipo de coisa está fazendo mal para a própria Para a pessoa, própria né? pessoa, eu também concordo com você. Inclusive, eu gostaria assim de fazer aqui uma pergunta, por exemplo. Por que você acha que as pessoas ficam cada vez mais solitárias no mundo? Você acha que é porque as pessoas aconteceram assim decepções na vida, porque algo se rompeu, por exemplo, você contou o caso, né, do seu amigo que Uhum. trabalhava Sim, constantemente na rádio, se aposentou e ficou no sim, isolamento. exatamente. Então, assim, o que faz nesse mundo moderno as pessoas se isolarem assim desse Então, eu acho que são convívio? diversos Tá, fatores, né? Por exemplo, teve uma experiência na Romênia. tá. Eles pegaram o líder daquele país na época do século passado. Ele achou que as pessoas precisavam ter companhia e precisavam, mesmo com a situação difícil do país, ele achou que as pessoas tinham que ter mais filhos. E as Tá. pessoas acabaram tendo mais filhos. Acontece que, conforme a miséria só aumentava, essas pessoas acabaram doando os filhos para orfanatos. Uhum. Essas crianças tinham uma proporção de um adulto para cada 20 crianças para se cuidar dessas crianças, Tá. né? Então, o que que acontece? Essas crianças não tiveram atenção, o calor humano, não tiveram que com 3 anos de idade elas não conseguiam conversar, elas não conseguiam chorar, elas apresentavam um crescimento menor, uma cognição menor também. Então, veja, esse tipo de problema desenvolveu ansiedade, desenvolveu uma série de outros fatores emocionais nessas crianças e físicos. Porque Ah, entendi. a, a solidão, ela é como, ela machuca de um jeito, como se fosse uma lesão. E aí tanto que eles fizeram uma experiência dando analgésicos para algumas pessoas que estavam solitárias e Uhum. placebo para outras pessoas também solitárias e fizeram uma comparação. Uhum. O nível de ansiedade, o nível de sofrimento quanto à solidão das pessoas que tomaram esses medicamentos foi menor. Essas pessoas não tiveram contato com outras pessoas, mas para você ver como que a solidão ela é uma coisa que não faz bem. Eles E comparam, faz bem para a parte, né, para a parte emocional e posteriormente para a parte física também, né? principalmente, Tá. eles comparam a pessoa solitária como o fumante que fuma 15 cigarros por dia, Uhum. né? De quão mal faz isso. E aí eles fizeram o seguinte, falando ainda sobre a Romênia, eles observaram que os filhos desses órfãos Tá. desenvolviam os mesmos problemas dos pais. Nossa. Então, podemos dizer assim que a solidão ela cria um novo código genético. Ele muda o teu DNA. Então, uma criança que foi tratada com isolamento, foi tratada de uma forma Uhum. isolada, ou um pai que de repente teve esse problema de isolamento social, ele Certo. acaba desenvolvendo um outro tipo de DNA, ele acaba sendo transformado, né, de uma forma muito dura, né? Então ele muda a cognição, ele muda o cérebro, ele muda a mente dele, né? E aí algumas pessoas, como a Deise, a Deise Altomani é minha irmã, né? Tá lá, um beijo para você, Deise. Ah, tá A aqui. minha outra irmã Aham. chama-se Meire, viu? A Ah, Meire é? Maciel. É. Minha xará. Então, algumas pessoas recorrem à religião, à
espiritualidade, eu acho que isso é muito importante. Outras a um A animal de Aninha falou estimação. uma coisa aqui que eu acho muito interessante, a Ana Nobre. Ela falou sobre os animais, né? Assim, muitas pessoas. Eu vejo aqui no meu condomínio, o condomínio que eu moro, Wilson, tem muita gente com bastante idade. Então, a maioria deles, tem um bicho de estimação. Sim, Então, o bicho de estimação também, um cachorrinho, um gatinho, também pode ajudar eu acredito que sim, porque o cachorro, ele Aham. funciona como um filtro. Ele filtra as suas emoções, ele observa que ele vem aqui, Basílio, vem cá. Ah, você tem. Eu Ele também está aqui tenho. Eu comigo, também tenho uma cachorrinha. ele está aqui comigo Ai, observando que legal! tudo que eu estou Ai, conversando aqui, ó. que Olha aqui. lindo! É um Beagle? É Beagle? Não, esse aqui é um Fox Paulistinha, esse aqui, ó. Ah, tá. Porque eu tenho a minha cachorrinha Cristal, ela é Beagle Aham, Mix. E ela gosta, ela tem uma janela aqui na minha casa que tem uma aham. cadeira especial para ela. Sim. Porque como nós passamos o dia todo fora, então ela precisa dessa parte social, entendeu? E essa Então, camisa 10 aqui, ó, ai, que é linda! a Malu, ó. Ai, Olha lá. Malu, Lembra o como Mutli, você é né? fofa. O Eu Mutli. amo os bichos também. Eu sempre tive bicho na minha casa. Eu não vivo sem os bichos. Então, a Então, minha, a minha cadelinha, ela tem 10 anos, ela vai fazer 11 anos em novembro. Você acredita, Wilson, que a gente sai para trabalhar de manhã e ela corre, fica na cadeira, sobe na cadeira, tem uma cadeira especial para ela na janela, aí a cortina fica aberta, então ali ela fica se tá? comunicando com todo mundo que passa na rua, sabe? Assim, Aham. as pessoas que moram no condomínio, que passam com outros bichos e tal. Então, todo mundo sabe que mora aqui no condomínio, sabe quem é ela, sabe o nome dela, porque eu fico com muita pena de passar o dia todo fora trabalhando e deixar ela sozinha dentro de casa, né? Os meus, eles choram, né, quando eu saio. E eles Aham. uivam, eles sentem muito a minha falta, né? Eu não posso sair e eles não comem e não bebem A também, minha enquanto eu também, tô ela fora. não come, não bebe, e eu já li a respeito disso. Já me falaram que é a confiança, né, que tem com o dono. Então, Então, na mas hora que o dono chega para associar. Você veja, Meire, que a solidão é uma coisa que não afeta só nós humanos, ela afeta os ratos, ela afeta os cães, Os né? gatos, Então, os nós que gatinhos. somos, principalmente os mamíferos, né? Acredito que também outros Tá. bichos, também sofram com essa coisa do isolamento, né? O cachorro, ele libera, né, hormônios para nós que faz com que a gente seja mais afetuoso, né? É Dizem verdade, é que verdade. uma pessoa que tem um cachorro, ela é mais fiel, ela é mais Ah, leal, ela é mais carinhosa, né? E já ao contrário, pessoas que não gostam de cães, pessoas que não gostam de animais, são pessoas que geralmente têm mais problemas com relação até com a à socialização, interatividade, né? interatividade com Né? outras pessoas. Exatamente. Então, assim, a gente vê que esse tema da solidão, né, foi muito agravado. Ele é agravado, por exemplo, com guerras. Ele é agravado foi agravado, por exemplo, com essa epidemia, né, que Isso. criou-se, eu Sério. acredito, na minha opinião, né, minha opinião como ser humano, que o pior da pandemia não foi o vírus, não foram nem as mortes, mas aquilo que ela deixou no sentido de isolamento, que Uhum, acabou criando um problema é, psicológico nas pessoas, uhum. né? As pessoas acabaram ficando Sim. diferentes. Você olha hoje um ser humano, você encontra uma pessoa, seja no trânsito, seja no ambiente público, no comércio,
você olha para a pessoa e você parece que alguma coisa naquele olhar da pessoa mudou. Ela não consegue mais olhar com empatia. Ela olha para você com uma certa restrição em pessoalidade, né? Uhum, Com uhum. medo, com... Sim, Então, as esse pessoas tipo ficaram ficaram muito diferentes. neuróticas. Ficaram. Então, eu acho que o pior dessa pandemia foi isso. E quem teve essa ideia do lockdown, quem teve essa ideia do lockdown, Uhum. essa pessoa que teve essa ideia do lockdown, ela deveria ser, no mínimo, investigada, porque as pessoas que cuidam das massas, que são os governantes, eles sabem o que um isolamento social ele pode provocar. Uhum. Então, essa pessoa, ela sabia exatamente o que iria acontecer. E olha, em muitos lugares, né, foi assim, alguns lugares esse isolamento teve um tempo determinado, e outros lugares durou muito tempo, né? Então você vê que teve uma diferença, né, de regiões, de países, teve Na alguns China países ainda que, tem até hoje, pois né? é. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu queria levantar, assim, a respeito do que a pandemia causou, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa na escola que eu trabalho, e eu comecei a observar as crianças que nasceram na época da pandemia. Uhum. Então, que nasceram mais ou menos entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Ou seja, foram crianças que foram concebidas na época da pandemia ou um pouquinho antes da pandemia. Então, eu fazendo lá o meu trabalho, eu comecei a observar que são crianças que têm muitos problemas emocionais. Então, até assim, na escola foi feita essa pesquisa no intuito de dar um suporte maior para a sala de aula, porque hoje são crianças que estão entre 3 anos de idade, mais ou menos. E são crianças que, tanto meninos quanto meninas, eles têm um comportamento diferente das crianças de 4, 5 anos e 6 Sim, anos. Então, sim. você observa que essa pandemia não só mexeu com os adultos, os pais, responsáveis, ou mesmo Principalmente as para as crianças. pessoas que não tinham filhos, né, de todas as idades, mas também com as crianças. São crianças assim que choram muito, que precisam muito de apoio psicológico, Olha, tem para medo. você ter uma ideia como eu fiquei na Uhum. pandemia, eu estava morando na Itália e quando eu vim aqui para o Brasil, provisoriamente, teve o boom da pandemia lá na minha cidade, em Mantova. Tá. Aí eu não pude voltar e eu acabei ficando num prédio de 22 andares. Quer dizer, 22 andares não, no 22º andar. O prédio acho que Tá, tinha mais de tá. 30. Uhum. Mas, Isso na é, Itália. Você não, foi aqui no Brasil, quando aqui eu no Brasil, você veio da eu Itália, tá acabei certo. ficando aqui porque eu não pude voltar Tá, para lá, porque a tá. cidade Aham, estava toda interditada. entendi. E eu aqui, eu em São José dos Campos, eu estava tão, eu pegava comida para os cachorros, pegava Uhum. água, tal, colocava, né, para eles, tinha uma varanda muito grande lá Certo. e deixava os cachorros lá. E teve dias que eu vi que tinha acabado a água deles. Eles, ou seja, eu não vi, mas passaram 2 dias em vez de um. Eu não vi Entendi. que passaram 2 dias. Eu já Ah, estava entendi. totalmente. A questão do tempo. Eu já não estava mais tendo Entendi. uma Certo. percepção boa do Uhum. tempo. Então, por exemplo, era quarta-feira, eu achava que era terça ou quinta, é, compromissos, coisas assim, eu perdia, porque eu perdi a noção do tempo. Tá. E tinha essa, como eu falei, essa varanda enorme, e eu vi aquela varanda enorme e vi uma neblina, né? Tinha uma neblina lá que por ser um vale, né? São José dos Campos é uma parte baixa, então acaba Uhum. ficando uma penumbra ali. Eu falei assim, eu preciso sair daqui, porque do jeito que eu tô, de repente eu fico doido e eu pulo aqui. Ah, Não porque eu quisesse me entendi. matar, Entendi.
mas porque Aham. eu já estava ficando, já não tava legal. Eu peguei e saí do apartamento e fui ficar numa casa com um terreno grande, com um quintal grande para eles, foi muito bom. E para Certo. mim também foi o que me ajudou. Tá. Mas a pandemia, com certeza, por mais que a gente tente falar que tudo bem, a gente superou, estamos aí, vamos lá, a vida Mas continua, eu tal, acredito deixou que existe sequelas. muitas sequelas, é isso que eu ia te falar. Eu Muitas fiz um sequelas. exame, Meire, olha só. Aham. Eu fiz um exame agora recentemente, está vendo aqui, né, que eu estou usando Uhum. um É, curativo você aqui, falou né? para Não é não é aquele óculos de, sabe aquele óculos que colocam no nariz? Não, isso aqui é um curativo. Aham. Então, que acontece? Eu fui fazer um exame, né, exatamente para fazer essa operação, e eu vi hoje, inclusive vi agora há pouco, né? Eu fiquei até assustado, que no meu eletrocardiograma Tá. estava marcando que eu tive um infarto, Nossa. que não foi de agora. Não Tá. sei se foi durante a pandemia. Uhum. E eu Certo. não sei se de repente eu tive um infarto e eu não percebi, Certo. ou eu estava Ou um infarto dormindo. silencioso, né? Porque muita gente tem, né? Tem gente que tem e nem sabe, né? Então eu acho, acredito eu, que grande parte foi devido a essa questão do isolamento, né? Uhum. Porque no meu caso eu vivo num isolamento desde muitos anos, porque eu trabalho em rádio já há muitos Uhum. anos. Depois eu saí do rádio, fui trabalhar em casa e trabalho no home studio, né? Tá. Meus filhos não estão comigo mais, estão estudando um no Rio Grande do Sul, a minha filha está fazendo veterinária no Paraná. Então, assim, eu estou só em São Paulo, né? Uhum. E então esse isolamento, com certeza, ele me fez, me trouxe consequências, né? Talvez se eu fosse fazer um eletroencefalograma ou alguma consulta, talvez seja diagnosticado alguma coisa que eu não tenha consciência Tá. do que, porque nós não temos muita. A gente acha que a gente é forte, a gente acha que a gente pode tudo, a gente acha que não aconteceu nada com a gente, mas hoje, por exemplo, o exemplo que eu estou te dando, me mostrou que eu não sou tão forte assim, né? Uhum. Mas hoje, seguindo o exemplo do meu amigo, eu fui resolver uma coisa cedo hoje, 6 horas da manhã, menos 6 horas da manhã eu já estava no Aham. trânsito, e depois eu peguei e parei na padaria para comer uma comida bem assim prejudicial, né? Foi o pãozinho, né? Com o chocolate, duas coisas que fazem mal, né? Aham. Mas eu falei assim, não, entre fazer mal o pão e o chocolate, eu ter contato com algumas pessoas, Ah, sim, é muito. É. isso vai fazer bem para mim. Aham. Então, quando eu tenho contato com alguém, quando eu tenho contato com um vendedor ou com um prestador de serviço, eu procuro ser, sem querer ser chato, né? Não querer passar do ponto, mas eu tento tratar de uma certa forma carinhosa, porque eu sei que a vida deles, né, o trabalho deles é um trabalho chato e que pessoas assim grosseiras, né, Sim, sim, e nem existe. olham nos olhos, né? É. Uma vez eu estava na Itália e tinha lá na Itália eles tinham os refugiados e, e tinha lá um africano. Uhum. Eles não olham na cara deles. Eles. Um povo que eu acredito que saiba. Eu sou italiano também, eu posso falar.
mas um povo que sabe desprezar é o povo italiano. Hum, Ele consegue fazer você se sentir um nada, né? hum, E tinha um rapaz na rua, um rapaz africano, eu estava caminhando com uma amiga minha, né? A gente fazia sempre uma caminhada diária, e o aham. rapaz estava lá encostado, né? Estava numa mureta, né? Um rapaz Tá. de cor, e assustado, né? Assim, eles ficam o preconceito ele faz com que Ah, ele é uma coisa pior ainda do que a solidão, o preconceito. sim. O preconceito ele machuca de um jeito, lá no fundo, ele vai lá, é como se ele rasgasse o peito, né, da Hum, pessoa, né? Então a pessoa quando ela despreza o outro, quando ela tem um ato é, de sim. preconceito, ela machuca de uma forma que se ela soubesse, ela jamais faria. Uhum. E aí eu passei por ele e falei assim, buongiorno. Os olhos dele brilharam e eu vi, Ah, eu e percebi, ele alguém falou assim, falou nossa, ele comigo, falou, né? Alguém buongiorno, buongiorno, reconheceu, né? buongiorno. Alguém deu Alguém me atenção. viu, alguém me Certo. viu. É isso. Às vezes tem uma pessoa atendendo a gente não consegue falar, oh, muito obrigado. Aham. Olha, nossa, estava muito bom aqui o serviço, né? Uhum. Olha, estava muito jóia aqui. Não custa nada a gente fazer isso, né? Porque a pessoa, apesar de estar trabalhando, ela está nesse processo que nós estamos falando hoje, que é a solidão. A Ela solidão, se isso sente... mesmo. Porque o que é a solidão? A solidão, ela é algo que você não se sente integrado, conectado. É Uhum. uma desconexão, né? E isso piorou muito com as construções verticais. Sim, Porque muito. o que Que as pessoas significa passaram a se o que isolar. significa a pessoa, o que significa a palavra apartamento? Apartment é separação. Você separa as pessoas. Não tem uma varanda, não tem um lugar para você conversar, tal. Elevador todo vertical, você entra, muitas vezes as pessoas nem te dão bom Nem dia. te dão um bom dia, nem te cumprimento, é. Inclusive, essa questão do isolamento, né, da solidão, eu queria puxar um pouquinho aqui para os Estados Unidos, porque você morou aqui, Né? você percebeu essa diferença, por exemplo. Aqui as pessoas se isolam Exatamente, muito, olha né? lá, a Nilda está falando aqui, ó, Aham. como se a gente fosse invisível. As pessoas tratam as Verdade, Nilda, minha querida, lá de Recife. Bom, o que eu queria falar é o seguinte: existe um isolamento muito grande, né, por conta da cultura, por conta também desse individualismo que o americano tem, né? Ele tem uma casa, é muito interessante isso. Você me perguntou no começo, eu tenho quase 25 anos que eu moro aqui. Então, você viu que, por exemplo, aqui as casas não existem muro, mas elas não precisam existir muro, porque se você não for convidado, você não vai na casa do seu vizinho, não é assim? Não, eles não convidam Eles você. não convidam. Eu fui na casa de uma americana, a Shelley. Aham, Shelley Berlin, que você deve conhecer, uma professora de inglês uhum, muito bacana. sim, Foi a única americana que eu fui na casa dela. Eu recebi americanos na minha casa, mas eles não me chamaram para ir na casa deles, né? aham. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, você vê que o americano, ele realmente, ele faz questão de se isolar. Sim. Então, quando tem uma família, né, que a pessoa tem filhos, tem a sogra morando junto, que as famílias aqui são muito pequenas, né? E às vezes tem animais de estimação, mas quando tem Ainda bem, né? uma pessoa naquela casa enorme, que eu conheço pessoas assim, uma casa enorme que mora uma senhora, ou um casal, ou um senhor. E o contato que tem é quando sai de casa uma vez por semana para ir ao supermercado ou para ir ao banco, porque hoje em dia está cada vez mais você fazendo tudo dentro de casa. Então, Exatamente. Wilson, esse problema da solidão aqui nos Estados Unidos, eu acho que vai ser muito mais sério do que a solidão lá no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos, né, o que eu pude ver é o seguinte: nos Estados Unidos tem o basement. Aham.
O basement, para quem não sabe, é uma segunda parte, numa parte de baixo É um da, sótão da é um casa, né? sótão da casa, né? A parte de baixo ali, Aham. em que o homem tem tudo ali. Ele tem uma geladeira, ele tem a televisão dele, ele tem o fogão, ele Ele tem um se mundinho isola dele. da família. Ele tem um mundinho dele. E o que que acontece? Tem um schedule, tem Uma uma agenda. agenda para ele se encontrar com a mulher. E até em alguns casos dele ter relação sexual com a mulher naqueles dias. Por exemplo, na terça-feira e no sábado, por exemplo. Eu É vou ficar com uma coisa, você, a cultura é bem diferente mesmo. né? Então, o que que acontece? O filho fica fechado num quarto, a filha fica fechada no outro, a mulher ela fica totalmente desconectada, Geralmente o homem a mulher também. passa muito tempo, as mulheres americanas, elas passam tempo muito na cozinha. Só que a cozinha tem telefone e tem uma televisão. Por quê? Porque é uma forma também de você estar ali como se fosse o seu ambiente, né? Então, tá na cozinha, tá fazendo alguma coisa, tá assistindo televisão, tá falando ao telefone. Então, é o isolamento, eu acho que eu vejo assim também. É o isolamento por parte, né? Assim, os filhos vão para os quartos, o marido vai para o basement ou para a garagem, porque às vezes não tem um basement, mas tem uma garagem que ali ele monta aquele escritório, né? Então vai mexer no carro, vai tomar uma cerveja, tem uma geladeira lá. Não é Tem, assim? Mais ou tem. menos? Ele tem um mundinho dele, né? Então são pessoas desconectadas naturalmente, né? Uhum. Eu morava, Johns eu Creek. morei, Você falou para mim que você morei, morava em Johns morei em Creek. Johns Creek, mas eu morei numa outra cidade que eu não estou me lembrando. É uma cidade mais próxima do centro ali de Atlanta, onde tem as torres, Sand a Spring. Rainha e o Rei. Oi? Sand Spring. Não, não foi Sand Springs, não. Onde Tá. tem tem aqueles dois prédios, aquele hotel que tem o Uhum. Rei e a Rainha. Tá, eu É tô ali querendo uma parte lembrar bem agora. central, ali uma parte que tem muito. Eu esqueci. Esses dias o meu filho me lembrou o nome da cidade, mas eu infelizmente esqueci porque eu morei 6 meses ali. Ah, tá. E Tá. aí, na, na, naquela cidade, né, que eu estava morando, moravam muitos indianos, né? Muita gente que trabalhava na área de tecnologia. Mas eu A Ana também percebia. falou Sand Spring, mas Ana, ele tá falando que não foi Sand Spring. Não, não foi Sand Springs. Sand Aham. Springs, quem morava era a família do Whindersson Clay, né? Da Fabiana, né? Eles moram lá, onde tem a Aham. igreja lá do Jussamar, né? Que é a igreja, como é Ah, que é o nome? é? New Life Mesmo, a New Church, Life, isso mesmo, é. Aham. Eu ali fui em em Sand muitos eventos lá na igreja deles. Eu fui em muitos eventos, Springs. assim, eles sempre fazem muitos eventos, Então verdade. eu notei que realmente as pessoas elas são extremamente sós, né? Extremamente. Então, assim, nessa cidade, referendo o que eu estou querendo dizer dessa Tá, cidade é o tá. seguinte: é que onde tinha o meu condomínio, na mesma rua tinha um manicômio. Nossa. Tinha um lugar em que ficavam muitos americanos, né, com problemas mentais. Ah, sim. Então, assim, não é uma coisa muito incomum aí nos Estados Uhum. Unidos esse tipo de coisa, né? É, Já lembrei da área que você morou. Você morou em Dan-Uri. Danuri, perfeito, Exatamente. Danuri. Aninha, Exatamente onde tem uma igreja. lembrei, a Danuri é ali vizinho de Sand Spring. É uma região muito boa, tá? Sim, Tem sim. uns lugares bem bacanas. Então, ali tem a, Uhum. tem a igreja Batista ali, né? Aham. Depois, então, vem esse manicômio. E uma vez eu peguei e comentei para você ver como que as pessoas são assim. Você conhece, né?
a cultura do americano. E na aula de inglês, tal, eu falei uma palavra, por exemplo, neurotic. A Aham. professora não tomou por ela achou que eu estava falando dela. Mas Ah, tá. no meio eu não percebi, mas ela entendeu que eu estava chamando ela de neurótica. Aham. No dia seguinte, no dia seguinte, quando eu fui para a escola, eu vi um carro da polícia na frente da escola. Nossa, é bem. Eu falei, meu Deus, né? O que é isso nesse carro da polícia? Eu nunca vi esse carro aí. E tudo bem. Aí ela pegou, quando eu sentei, ela pegou e falou assim: escuta, você senta aqui, exatamente aqui. Eu não entendi por que que ela fez eu sentar na mesa ali. Era uma mesa grande, né? E nós ficávamos todos Era em uma volta. era uma escola de Escola de idioma? inglês, Escola de inglês. exatamente, de Tá, idioma, tá. exatamente. É. Beth, o nome da professora. Uhum. E aí, eu estava lá conversando, brincando, tal, interagindo, não estava entendendo nada, estava tudo bem. Para mim estava tudo bem, estava tudo Uhum. bem. Aí, de repente, eu vejo o inspetor da escola olhando por uma frestinha, porque eles têm uma porta que tem uma frestinha de vidro, né? E ele estava naquela frestinha olhando para mim assim, com um olhar fixo, Tô me observando. observando. E depois, quando acabou a sala de aula, tinha o Bill, que era um grandão, não sei se você conheceu dessa escola. Era um americano Aham. bem grande, assim, devia ter mais de 2 metros, o Bill. E ele sempre me Aham. abraçava quando ele me via. Tá. E quando acabou, ele correu e foi me abraçar, como quem diz assim, falou assim, puxa vida, estão te entendendo tudo errado, né? É. Aí eu cheguei e falei É para a muito, professora, eu entendo perfeitamente, porque é muito, eles são neuróticos eles, demais. eles, eles levam, eu acho assim, que o americano, ele às vezes, ele erra muito por ele levar tudo ao pé da letra e assim, não saber a abertura da cultura. Eu só fui compreender isso melhor, sabe, Wilson? Percebendo o seguinte, que o americano, ele não conhece o mundo. Sim, Aquele americano que viaja, que vai para a Europa, que vai para a América do Sul, ele é considerado até um americano que tem uma abertura melhor de conhecimento, de entendimento. Mas, por exemplo, eu passei muitas situações em que eu tive que provar que eu sou uma pessoa que eu me expresso muito, que eu falo muito, que eu sim, gesticulo, que eu falo alto, tá entendendo assim? Para poder eu provar para eles que aquilo é uma coisa natural minha, da minha sim. cultura, de onde eu vim. Porque se eles não, eles acham que tudo que a gente faz é exagerado e as palavras, eles até têm aquele gesto de você estar falando e o americano fazer isso, porque ele quer realmente ouvir se aquela palavra que você falou ela tem um significado, vamos dizer assim, pejorativo, né? Então, eu demorei muito para compreender isso, mas eu tive a chance de trabalhar muito com americano. Quando eu cheguei aqui, eu morei em casa de americano muitos anos, eu fui babá, entendeu? Então, eu cuidei de crianças, eu viajava com eles, eu convivia. Então, assim, eu fui aprendendo. Mas eu ajudei muitos brasileiros a explicar um pouco da cultura, que às vezes chegava para mim e falava, Meire, por que eles agem assim? Por que eles são desse jeito? Então, assim, às vezes você não consegue entender mesmo. Eu Eu quando, imagino que você deve ter quando, passado, porque. quando eu cheguei aí nos Estados Unidos, eu conheci americanos, né? Uhum, E mulheres americanas, né? uhum, Então, nós, como somos brasileiros, eu acabei ficando mais frio depois que eu fui para os Estados Unidos, tá? Eu uhum, acabei ficando um brasileiro mais americanizado, porque a gente acaba ficando influenciado pela cultura, né? uhum. Então, as mulheres hoje em dia, eu acredito que me achem até meio, assim, meio frio, Entendi. mas é porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ah, beijava, abraçava e eu não entendia. Depois de um tempo, eu pude perceber rápido, né? Eu saquei Uhum, depois que aquilo é uma coisa que é meio invasiva
pro americano, né? Ele quer Uhum. tomar uma distância pelo menos de 1 metro de você, É. né? Uhum. Então, esse isolamento, essa coisa, como você falou, essa solidão do americano, né? Ela é com certeza mais grave do que Sim, nós latinos, né? isso Que nós mesmo. somos mais calorosos, né? Até mesmo porque no Brasil, quando a gente faz uma comida, a gente quer dividir com o vizinho. Sim, Quando a gente faz uma festa, a gente quer convidar um número maior de pessoas. Às vezes você nem tem muita intimidade com a pessoa, mas você já convida, né, aquele convite de boca. Vamos lá em casa. Então, esse isolamento do americano, ele não faz esse tipo de convite. Para você ir na casa dele, ou para ele vir na sua casa, ele tem que ter. E uma das coisas que eu aprendi muito, assim, convivendo com eles, eu até estava pensando nisso ontem, conversando com uma pessoa, é que o americano ele precisa muito assim conhecer você para ele poder se aproximar de você. Em que sentido? Então, algumas pessoas podem pensar assim: americano é curioso, ele é curioso, mas ele não é a curiosidade da gente no Brasil. A gente tem curiosidade de outro tipo de curiosidade. O americano, ele primeiro quer saber de onde que você veio, qual é o seu background, se você tem algum estudo, se você é uma pessoa que você vem de uma família. Eu tive isso, muito essa pergunta assim na minha cara, mas qual que é o seu background? De onde é que você veio do Brasil? A sua os família meus do filhos, Brasil? por exemplo, os meus Perguntavam, filhos tiveram um problema. sabe, Wilson, perguntavam para mim, a sua família no Brasil, de que classe social? Sim. Isso na cara da pessoa. E no Brasil você não faz esse tipo E de no pergunta, né? para os meus filhos, Meire, aconteceu o seguinte: o meu sobrenome é italiano, Versolato. E Uhum, o sobrenome da minha ex-mulher é Herrera. tá. Eu peguei e orientei os meus filhos. Eu falei: olha, é melhor que vocês usem o sobrenome Versolato do que Herrera. Não, Uhum, imagina, não sei o quê, não tem nada a ver, não sei o que lá, tal. tá. Quando eles se apresentaram como Herrera, que é um sobrenome latino, né, um sobrenome mexicano Pode que ser veio da confundido, né? Não é, Espanha. não é, mas pode ser confundido pelo som das palavras, né? Então eles podem achar que está com relação a uma outra, né? O México, um outro país, tá? O que que aconteceu? Eles foram jogados para ficar com os mexicanos, entendeu? Uhum. Eu entendo Os americanos perfeitamente. não se os americanos Uhum. não se relacionaram com eles porque acharam que eles eram mexicanos, né? Então, assim, sofreram discriminação. Chegava meu filho, né, de casa, ô, mi perro, vem cá, tal, não sei o que, não sei o que lá, tal. Eu falei assim, escuta aqui, meu chapa, eu vim aqui para você aprender inglês, não aprender espanhol. Porque ele ficou Ah, só com os espanhóis, né? A minha filha acabou namorando com um menino que era de Porto Rico, né? tá, que falava espanhol. Então eles realmente observam muito a etnia. Demais. Muito. A minha professora de inglês, ela falou assim, Wilson, porque ela fala português também, né? Ela falou assim, Wilson, por que que você está no meio dos goianos, Uhum. né? Porque ela entendia que o fato de eu ser italiano e de São Paulo era muito Entendi. diferente, por exemplo, do pessoal de Uhum. Goiás. Então, Uhum. assim, era um outro povo. Eu falei assim, por que que você não está Tá. junto É porque com também, as... assim, né? O que a gente mais, de certa forma, as pessoas, quando você fala no Brasil, que é um país enorme, né? Com uma extensão geográfica muito grande, mas a maioria das pessoas, eu sou de Fortaleza, eu sou, né, Northeast. Quando eu falo para eles, assim, de onde que eu tenho que praticamente explicar o mapa do Brasil, porque a maioria já pensa que existe São Paulo e Rio de Janeiro, que são as grandes cidades, né?
né? Então, para o americano que não conhece muito o mundo, é aquilo que eu te falei, eles viajam muito aqui por dentro, Caribe, e quem tem uma cultura mais aberta, né, um entendimento melhor, vai para a Europa. Mas a maioria não conhece, né? O Brasil, tem gente que não sabe nem onde é que fica, né? Eles não sabem Sim. os continentes, né? E É. gente que tem, né, vamos dizer assim, que tem situação financeira boa, que isso aí não quer dizer que não tenha cultura ou tem cultura, mas então São Paulo e Rio é referência quando se fala do Sim, Brasil. sim. Então, quando você comenta, né, que você está reunido com uma comunidade que é uma comunidade grande aqui no estado da Geórgia, né, aqui em Atlanta, pessoal do Centro-Oeste, então talvez por isso que surgiu esse tipo de pergunta. Uhum. É. Sabendo que você é de São Paulo, né? Então, porque também aqui também o americano ele tem muito. A gente acha que é só no Brasil que tem essa, vamos dizer assim, essa rixa entre uma cidade e outra, né? Bahia com Recife, Fortaleza com Natal, São Paulo com Rio. Gente, aqui nos Estados Unidos também existe, né? Se a gente for olhar a história, é um país que é separado também por região. Então, quem é de Nova York não gosta muito do pessoal do sul da Flórida. Então, existe essa separação também, sabe, Wilson, de Sim, regiões. sim, com certeza. É próprio do ser humano, né? As panelas, né? As convenções. Mas a gente é todo mundo farinha do mesmo saco, ninguém é melhor que ninguém, né? Não, sim, Mas claro, claro. assim, Meire, uma coisa que eu queria só complementar, às vezes a gente não consegue resolver esse problema da solidão de um dia para a noite, né? Não, claro Eu que acho não. que a gente tem que procurar conversar mais. Inclusive, tem até um pensamento, né? Tem dois pensamentos que eu gostaria de deixar para essa live tão legal que a gente Aham, teve, né? A gente falou aham. tanto, que pessoas solitárias chegam mais rápido, mas não vão muito longe. Você precisa estar junto com pessoas, né? Você precisa se integrar, você precisa ter amigos, você precisa fazer um networking, porque se você não conseguir ter um bom networking, você não vai ter um bom emprego, quando você precisar, você não vai conseguir ter uma ajuda. Enfim, você precisa ter um grupo de pessoas que Uhum, são legais, leais e que você tenha vontade de ver, que você queira ver. Enfim, você precisa desenvolver isso para a tua própria saúde emocional, física e espiritual, né? E tem um outro pensamento que diz o seguinte, né? Um outro estudo que diz o seguinte, que se você quer que a sua mãe dure muito, converse com ela, né? Essa coisa de você conversar, essa coisa de você prolonga os anos de vida, muito né? legal isso, E né? o fato de você ficar quieto, isso faz com que você se machuque, você se autodestrua, né? Verdade. Uma coisa que eu pratico muito e eu, graças a Deus, eu tenho essa graça, né? Porque para mim é um momento de graça, que é o meu momento de oração, né? Uhum. Um momento em que eu chego e falo assim: Senhor, eu não tenho ninguém para conversar agora. Eu estou sozinho aqui. Senta aqui do meu lado, conversa comigo, me faz companhia. Eu não Uhum. escuto uma palavra, mas eu sinto a presença, né? Isso mesmo, Uma presença doce, uma presença agradável e algo que me alimenta. Então eu acho assim, nós todos somos sós, nós todos somos pessoas que nascemos sós e vamos sair desse mundo sós também, né? Uhum. Mas nós temos que nos alimentarmos, né? Assim como o bebê Sim, eu amamenta. acho que a gente tem que se alimentar, a gente tem que preencher a nossa alma, né? Eu acho que tem que preencher, tem que existir esse preenchimento. E você falando a questão, né, do bebê, eu também pensei o seguinte, a gente também tem que estar aberto, né, para as coisas, Sim, mas né? é isso que eu estou dizendo. Aham. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Nós precisamos nos abrir mais para as pessoas, sermos mais vulneráveis e nos desvencilharmos de uma imagem de perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? Então nós temos que ser mais vulneráveis, né? No sentido de expor mais aquilo que aquilo que nós somos, aquilo que as nossas origens. Isso não tem nada de errado, isso faz parte da nossa vida, parte da nossa essência, e é isso que nos difere e nos enriquece. E voltando à metáfora, né, da criança, né, voltando a essa ilustração, a criança ela precisa ter um momento com a mãe de amamentação e de afago. E do mesmo jeito nós temos que ter essa conexão com Deus, porque caso contrário, nós vamos crescermos de uma forma débil, como eu citei o exemplo das crianças da Romênia que não sabiam chorar e que tiveram um mau desenvolvimento. Então, assim, para a gente preencher a vida de uma outra pessoa, para a gente poder conversar e passar alguma essência, porque quando nós conversamos através como um Bluetooth, né? De uma forma invisível. A nossa essência, ela interfere no campo magnético, campo espiritual onde nós estamos. A nossa presença, ela influencia. E se nós não temos a nossa conexão com o espiritual, com Deus, nós nos tornamos vazios. E nós precisamos dessa troca. A questão é a seguinte: tudo que você já aprendeu, você precisa passar. De alguma forma. Se só guardar para você não tem sentido, né? Não tem sentido e não é esse o teu objetivo de vida. Isso mesmo. Você está fazendo um trabalho muito bonito, né? Que é você convidar uma pessoa que você não conhece, que está em São Paulo, e você está aí nos Estados Unidos, está em Atlanta, e você está trocando. E essa troca é o que nos enriquece. Eu tenho conhecido tanta gente, mas tanta gente bacana, sabe? Tanta gente que tem tanta coisa para oferecer, para informar, para trazer de bom. Então, assim, eu fico, sabe, eu fico muito feliz que com a rede social a gente pode fazer esse trabalho. Quando você fala de fé, de tenha sua fé, uma das chaves que eu acho que ajuda as pessoas a sair da solidão. Se você procura um grupo de ajuda, uma igreja, um grupo social, isso tudo também ajuda. Não, né? Por exemplo, Michelangelo, ele quando ele estava pintando a Capela Sistina, né, o teto da capela, ele não comia e ele não dormia e não comia porque ele tinha muita energia. Ele estava tomado pela paixão por aquilo que ele estava fazendo. Então ele não estava, apesar dele estar só, ele não estava num estado de solidão, mas de solitude. Então desenvolver alguma coisa que você é apaixonado, desenvolver alguma coisa que você gosta, seja cozinha, seja esporte, seja né? Um hobby, uma coisa que você gosta, isso mesmo. Né? Mas nunca ficar só dentro desse quadradinho, dessa plataforma que se chama internet, sabe? Rede social, computador. Tudo isso faz muito mal. Nós temos que sair, caminhar, os cachorros precisam passear, nós precisamos ver gente, nós precisamos ver o horizonte, nós precisamos ter essa troca. Outra coisa também, né? De onde você estiver, né? Seja Estados Unidos, Brasil, na Europa, você pode usar essa receita, né? De você ter um hobby, de você preencher a sua alma. Ah, não é porque eu estou nos Estados Unidos, que a minha família está lá no Brasil, mas às vezes, assim, eu tenho vizinhos aqui, Wilson, eu tenho 2 vizinhas do lado da minha casa que elas moram sozinhas. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz comida aqui em casa, que tem aquele cheiro de comida maravilhosa, eu passo a mensagem para elas: vocês querem? E aí eu vou lá, levo, sabe? Elas vêm aqui na minha porta. A gente já criou um vínculo de amizade por causa do cheiro da comida. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, Muito às bom. vezes, né?
às vezes você tem alguém no seu prédio, às vezes tem alguém. Como você falou, você começou falando o exemplo da farmácia, né? Quem sabe aquela pessoa, aquele momento que você ia na farmácia, que você conversava com aquela pessoa, talvez fosse o momento de maior harmonia do dia daquela Olha, pessoa. a minha mãe, ela tem 90 anos de idade. Aham. E até hoje ela tem um pequeno comércio na Tá, rua da casa dela. Ela vai lá, abre, sei lá, 8 horas da manhã. Quando é 11 horas, ela fecha. tá. E ela fala o seguinte, ela fala assim, olha, se eu ficar sem isso, eu morro. Porque ali pessoas aparecem, pedem oração para mim, eu oro, eu Aham. distribuo um folheto, eu converso, Uma troca, eu né, de informação, uma conversa, um sorriso. e A as minha mãe tem pessoas vão procurar por 85 e ela. ela, a minha mãe tem 85 e ela, assim, olha, é super ocupada, assim. Tem grupos de amigas de WhatsApp que elas Sim, conversam, fazem oração, faz um monte de coisa. Isso é que é importante, né? A gente ficar aberto para o mundo, a gente ter os nossos hobbies. Eu agora, ultimamente, eu estou fazendo com um grupo de família, a gente está se reunindo para jogar baralho, sabe? vai, Jogar tá cartas. ótimo, tá Não tá bom? valendo. Não tá Tudo pela valendo? E aí conexão. então, a gente não quer nem saber quem está ganhando, quem está perdendo, mas Não, aquele jogo de baralho que a gente fez a última vez, Wilson, a gente lembrou coisa da nossa infância, a gente conversou, a gente riu, entendeu? Então, assim, eu concordo plenamente com você. A gente tem que procurar essas coisas para preencher a alma, para você amar mais as pessoas, né? Porque isso também é um ato de amor, né? Um ato de sim, carinho, né? sim. E cuidar bem, né? Cuidar bem, assim. Eu acho que a pessoa solitária, a pessoa que vive só, além dela ter que ter um grupo de pessoas ali que ela possa contar numa situação de emergência, né? Ela precisa estar sempre em dia com a sua saúde, sempre Sim, com exames em dia, sempre com uma alimentação, com uma vida. Ela precisa ter um cuidado com a saúde ainda maior do que uma pessoa que vive rodeada de pessoas dentro de uma família. é. Porque E que às vezes as os pessoas, danos às que a vezes, solidão, os danos que a solidão fazem nela são muito maiores do que uma pessoa que tem um convívio social ou que tem um trabalho, que tem uma interação com pessoas, do que, por exemplo, no meu caso, que trabalho só. Né? Então, aham, assim, eu preciso monitorar aquilo que eu como, preciso praticar um esporte, preciso estar sempre fazendo um check-up, aham, porque o meu estado é um estado de risco, como eu falei. entendo. A pessoa que é solitária, ela corresponde a níveis de estresse, de danos físicos, como uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Então, a solidão, ela não é algo muito legal. E se você tem algum amigo que é solitário, não custa nada você chamar a pessoa para comer uma pizza. Aham, Vamos comer uma pizza, vamos tomar um café na padaria, vamos, sei lá, olha, vou, no caso é da bom, né? Ana, por exemplo, eu vou fotografar, tal, vamos lá comigo, você me ajuda a carregar lá o equipamento, enfim, a gente integrar as pessoas, né? Ter esse ato de grandeza, de incluir as pessoas, né? Não de isolar e desprezar e discriminar as pessoas. Esse tipo de coisa é uma coisa que, ao meu ver, é um pecado muito grande, porque nós todos precisamos de carinho, precisamos de atenção, precisamos de amor, né? A própria Bíblia fala, né, que como que você pode falar que você ama a Deus se você não ama o próximo? Não E amo amar o próprio, próximo é isso é você mesmo. se dar, né? E Hum. você colocar ele numa posição de superioridade, né? Você ter a humildade de lavar os pés dele, de você ser o último e deixar que ele seja o primeiro, né? Esse é um ato que foi ensinado por Jesus, né?
e que nós temos que repeti-lo, reproduzi-lo e influenciar pessoas, né, a fazerem o mesmo, né? Discipular pessoas, né? Então, eu achei que foi muito gostoso, viu? Não sei quanto tempo se você quer conversar Então, mais. olha, Wilson, eu estou assim super feliz desse Né? momento, a gente ter com a nossa conversa aqui, com o nosso papo, falamos sobre vários Tá? assuntos, passamos aqui muitas informações para as pessoas. Eu acho que quem esteve aqui presente conosco participou Sim. e aprendeu algo, né? Porque a gente sempre passa coisa para. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E eu quero deixar aberto aqui para quando você quiser voltar, Opa, tá? muito obrigado, Para a viu? gente Qualquer falar coisa a gente conversa. outros assuntos, porque existem tantos assuntos que a gente pode abordar aqui e assim. E a partir do momento que a gente cria um título, né? Tanto eu vou ler um pouco do título, você também vai ler. Então, isso tudo é uma troca de informações. E o que eu fico mais feliz, eu sempre falo aqui para as pessoas que me acompanham, o que eu fico mais feliz é a gente trazer pessoas que tenham uma afinidade com o público e que gostem de passar o que você sabe, né? O seu aprendizado. Então, eu estou muito feliz por essa live de hoje. Quero te agradecer Muito profundamente. obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu espero que a gente possa marcar outras vezes, tá? Obrigada Ótimo. pela sua participação. Assim eu mato a saudade aí de Atlanta, que eu sou E apaixonado por esse lugar. é uma cidade bacana, não é, Nossa, Wilson? é É fantástico uma aí. cidade Fantástico. bonita, tem muita coisa bacana. Eu gosto muito daqui. Eu sempre morei aqui no estado da Geórgia. Eu nunca morei em outro lugar. Os goianos não me deixaram ficar sós aí, viu? Eles Os sempre goianos, estão integrando, nossa, eu né? tenho muita amizade com o pessoal de Goiás, de Mato Grosso. Eles são super animados e eu São vou falar gente uma muito coisa boa. para você. Eles assim superam qualquer outra pessoa que venha de uma outra cidade, porque eles têm uma coisa que eu acho que só os goianos têm aqui nos Estados Unidos. Eles têm uma vontade enorme de viver e de manter a cultura, né? Então, Sim, eles trazem a comida, sim. trazem as receitas, trazem Atlanta os jamais será a jeitos. mesma depois dos Não, goianos, né? de jeito nenhum. Então tá, beijo, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui conosco, tá, Obrigado, Wilson? viu? Muito obrigada, uma Deus boa te noite. abençoe, viu? Obrigado. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.